Um satélite natural é um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior. Dessa forma, o termo satélite natural poderia se referir a planetas anões orbitando a uma estrela, ou até uma galáxia anã orbitando uma galáxia maior. Porém, ele é normalmente um sinônimo de Lua, usado para identificar satélites não artificiais de planetas, planetas anões ou corpos menores. Por exemplo, a Lua é o satélite natural da Terra. Em setembro de 2011, havia 375 objetos no Sistema Solar classificados como luas. Dentre esses, 169 orbitam planetas e 206 orbitam planetas anões e corpos menores. Para você que achava que só nosso planeta tinha uma lua, hoje vamos conhecer as principais luas do nosso Sistema Solar. A Lua é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. É o maior satélite natural de um planeta no Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, tendo 27% do diâmetro e 60% da densidade da Terra. Entre os satélites cuja densidade é conhecida, a Lua é o segundo mais denso. A Lua encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma fase visível, marcada por mares vulcânicos escuros entre montanhas cristalinas e proeminentes crateras de impacto. Phobos é um dos 2 satélites naturais de Marte. É o maior e mais próximo satélite natural de Marte. Com um raio médio de 11,1 km, Phobos é 7,4 vezes mais massivo que a outra lua marciana Deimos. Phobos é, em todo o Sistema Solar, o satélite que orbita mais próximo do planeta-mãe, menos de 6.000 km acima da superfície marciana e orbita Marte 3 vezes ao dia. Encontra-se, por isso, abaixo da órbita síncrona para Marte. Deimos é o menor e mais afastado dos 2 satélites naturais de Marte. É, também, uma das menores luas do Sistema Solar. Deimos tem um raio médio de 6,2 km e uma velocidade de escape de 5,7 metros por segundo, 20 km por hora. Além disso, leva 1,26 dias para girar em torno de Marte com uma velocidade orbital média de 1,36 km por segundo. Deimos demora o mesmo tempo a completar uma volta ao redor de Marte, quanto a completar uma volta sobre si próprio. Como consequência disso, Deimos tem sempre a mesma face voltado para Marte. Io é uma das 4 grandes luas de Júpiter conhecidas por luas de Galileu, ligeiramente maior que a Lua. Io é a 4ª maior lua do Sistema Solar, logo a seguir a Ganímedes, Titã e Calisto. Mesmo com o seu tamanho modesto, e apesar de estar localizada num local frio do Sistema Solar, Io é descrita como o que mais se aproxima do conceito de inferno em todo o Sistema Solar, já que é o local com maior atividade vulcânica do Sistema Solar. Aliada à maior concentração vulcânica do Sistema Solar, a liberação de compostos de enxofre durante as erupções confere a Io a aparência de um mundo de diferentes cores: branco, vermelho, laranja, amarelo e preto. Europa é o nome dado a uma das 79 luas do planeta Júpiter. Está entre as 4 maiores, com um diâmetro de 3.121,6 km, sendo um pouco menor que a Lua terrestre. Originalmente designada Júpiter II por Galileu, por ser o segundo satélite de Júpiter em distância, os outros 4 satélites descobertos receberiam numeração correspondente à sua distância do planeta, ligeiramente menor do que a Lua. Europa é principalmente feita de rocha de silicato e tem uma crosta de água-gelo e provavelmente um núcleo de ferro-níquel. Tem uma atmosfera tênue composta principalmente de oxigênio. Sua superfície é estriada por rachaduras, enquanto as crateras são relativamente raras. Ganímedes é o principal satélite natural de Júpiter, sendo também o maior satélite natural do Sistema Solar, maior que Mercúrio em termos de volume mas não de massa. Esse gigantesco satélite orbita Júpiter a 1,07 milhão de quilômetros de distância. O seu diâmetro é de 5.268 km, e é 8% mais largo em relação ao planeta Mercúrio. É a única lua do Sistema Solar que possui um campo magnético, além de ser o primeiro objeto descoberto orbitando outro planeta. Calisto é um satélite de Júpiter, é a 3ª maior lua do Sistema Solar e a 2ª maior do planeta Júpiter. Tem cerca de 99% do diâmetro de Mercúrio, mas apenas 1/3 de sua massa.
É a quarta lua de Galileu por distância a Júpiter, com um raio orbital de cerca de 1.880.000 km. Não faz parte da ressonância orbital que afeta os outros 3 satélites de Galileu e, portanto, não sofre aquecimento pelas forças de maré. Sua rotação diferencial é síncrona, ou seja, uma face está sempre virada para Júpiter, enquanto a outra nunca é visível do planeta. Jápeto é a terceira maior lua de Saturno com 1.471,2 km de diâmetro e com um período orbital de 79,32 dias, distando cerca de 3.564.300 km de Saturno. O período de rotação de Jápeto é igual ao de revolução, como acontece com a Lua da Terra, e uma face de Jápeto está sempre a chefiar o seu movimento orbital em volta de Saturno, e a outra parte da Lua é, continuamente, rebocada. Desta forma, o dia de Jápeto são mais de 79 dias terrestres. Extraordinariamente, o hemisfério que conduz o movimento de Jápeto é extremamente escuro, refletindo apenas uma pequena percentagem de luz solar incidente. Hyperion é a oitava maior lua de Saturno. Órbita Saturno a 1.481.100 de quilômetros do planeta, perto de Titã. Possui uma forma totalmente irregular, cheia de crateras, que o deixa parecido com uma esponja. Possui também uma rotação caótica e uma órbita excêntrica. A superfície de Hyperion é totalmente irregular e preenchida por crateras, o que deixa a Lua parecida com uma esponja. Uma possível explicação para sua irregularidade na forma é Hyperion ser um fragmento de outro corpo maior que se quebrou em um passado distante. Encélado possui um oceano global de água líquida sob sua superfície gelada. Criovulcões no Polo Sul ejetam grandes jatos de vapor de água e outros voláteis como algumas partículas sólidas. Uma parte dessa água cai de volta sobre a Lua como neve, outra parte é adicionada aos anéis de Saturno, enquanto outra parcela atinge o planeta. Acredita-se que o anel de Saturno foi feito a partir dessas partículas de gelo. Devido à água provavelmente estar sobre ou próxima à superfície, Encélado pode ser um dos melhores locais para que os seres humanos busquem por vida extraterrestre. Atlas é um satélite natural de Saturno. Ele orbita Saturno em volta do anel A. Possui um diâmetro de 30,6. Provavelmente é um satélite pastor do anel A de Saturno. Recebeu a designação provisória S1980-S28. As melhores imagens desse satélite foram obtidas pela sonda Cassini em 12 de abril de 2017. Mimas é uma das grandes luas de Saturno. Com 396,4 km de diâmetro e com um período orbital de 0,94 dias, é o menor corpo do Sistema Solar a conseguir tomar um formato praticamente esférico. O período orbital de 22 horas 37 minutos e 5 segundos de Mimas é metade do de Tétis. Assim, Mimas e Tétis estão envolvidos numa ressonância orbital alcançando a conjunção no mesmo lado de Saturno. A origem desta ressonância não é inteiramente compreendida. A rotação de Mimas é síncrona, mantendo sempre o mesmo hemisfério virado para Saturno. Tétis é um satélite natural de Saturno, também conhecido como Saturno III. Tétis orbita Saturno a uma distância de cerca de 295.000 km do centro do planeta. Tétis está travado em uma ressonância de inclinação com Mimas. No entanto, devido à baixa gravidade dos respectivos corpos, essa interação não causa qualquer excentricidade orbital perceptível ou aquecimento das marés. Titã é o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior de todo o Sistema Solar, atrás apenas de Ganímedes de Júpiter. É o único satélite que possui uma atmosfera densa e o único objeto estelar além da Terra onde já foram encontradas evidências concretas da existência de corpos líquidos estáveis na superfície. Pandora. Pandora é um satélite natural de Saturno. Foi descoberto em 1980 por fotografias feitas pela sonda Voyager 1 e foi provisoriamente chamado de S1980-S26. Em 1985 foi oficialmente chamado de Pandora, e é conhecido também por Saturno 17. Junto com Prometeu é um satélite pastor do anel exterior de Saturno, o anel F. Jano é um satélite natural de Saturno, conhecido como Saturno X,
Foi chamado assim em homenagem à divindade romana Jano. Jano se encontra 30 km mais perto de Saturno do que a órbita do satélite Epimetel, e esta característica provocou uma certa confusão entre os astrônomos, que acreditavam que tinha apenas um corpo naquela órbita e tiveram problemas em entender as características orbitais porque tentavam conciliar as observações de dois corpos distintos em um só objeto. Epimetel, também conhecido como Saturno 11, é um satélite interior de Saturno. Foi batizado em homenagem ao Epimetel da mitologia grega. Epimetel e Jano são coorbitais. O raio orbital de Jano para Saturno é atualmente somente cerca de 50 km menor que o de Epimetel. Visto que órbitas internas possuem altas velocidades, as duas luas inevitavelmente aproximam-se uma da outra, e visto que o diâmetro médio de Epimetel é de 115 km e o de Jano é de 178 km, pareceria à primeira vista que uma colisão se tornaria inevitável. Miranda é a menor e mais intrigante das grandes luas de Urano. Possui menos de 500 km de diâmetro, sendo o segundo menor satélite de formato esférico do Sistema Solar. Mimas de Saturno é o primeiro, com 300 km. Apesar do tamanho, Miranda é o astro de maior albedo na sua região de órbita. Miranda tem a superfície mais diversificada, com um relevo bizarramente deformado. Seu ambiente é marcado por depressões e penhascos profundos, zonas cheias de crateras, altas montanhas e planícies suaves. Supõe-se que Miranda teria sido atingida por um objeto com metade do volume do satélite, e os estilhaços teriam criado os anéis de Urano. Ariel é um dos 5 satélites naturais do planeta Urano. Ariel é um satélite relativamente pequeno, mas, ainda assim, tem como mérito ser a lua mais brilhante de Urano. Sua superfície é marcada por crateras e são encontrados também grandes vales em fendas que se estendem por toda a superfície. A composição de Ariel é de aproximadamente 70% de gelos, água congelada, dióxido de carbono em estado sólido, e possivelmente também gelo de metano, e 30% de rochas compostas por silicatos. Alguns lugares de Ariel parecem estar cobertos por geada fresca, particularmente em crateras mais recentes. Umbriel é um dos 5 grandes satélites de Urano, com um diâmetro de 1.170 km. Está a uma distância média de 266.000 km de Urano, sendo o terceiro grande satélite em ordem de distância ao planeta, e possui uma órbita regular pouco excêntrica e inclinada. Umbriel é constituído principalmente de gelo com uma fração significativa de rocha, e pode ser diferenciado em um núcleo rochoso e um manto de gelo. Titânia é o maior satélite de Urano e o 8º maior do Sistema Solar, com um diâmetro de 1.578 km. Titânia consiste de quantidades aproximadamente iguais de gelo e rocha, e pode ser diferenciada em um núcleo rochoso e um manto de gelo. Uma camada de água líquida pode existir na divisa entre o núcleo e o manto. A superfície de Titânia, que é relativamente escura e um pouco avermelhada, parece ter sido moldada por impactos e processos endógenos. Oberon, com um diâmetro de 1.520 km. É o segundo maior e o segundo mais massivo dos satélites do planeta Urano, e o 9º mais massivo do Sistema Solar. Está a uma distância média de 583.500 km de Urano, sendo o mais externo dos grandes satélites do planeta, e possui uma órbita regular pouco excêntrica e inclinada. Oberon é constituído aproximadamente de quantidades iguais de rocha e gelo, e provavelmente é diferenciado em um núcleo rochoso e um manto de gelo. Tritão. Tritão é o maior satélite natural de Netuno, que se encontra a cerca de 4.500 milhões de quilômetros do Sol. É a única grande lua do Sistema Solar com uma órbita retrógrada, ou seja, com sentido oposto à rotação do planeta. Com 2.700 km de diâmetro, é o 7º maior satélite do Sistema Solar. Em virtude de sua órbita retrógrada e composição similar à de Plutão, acredita-se que tenha sido um planeta não capturado. Proteu, também conhecido como Netuno VIII, é o segundo maior satélite natural de Netuno. Proteu orbita Netuno em uma órbita prógrada quase equatorial e quase circular a uma distância de cerca de 117.500 km do planeta. Apesar de ser um corpo predominantemente de gelo com mais de 400 km de diâmetro, Proteu apresenta grandes desvios da forma elipsoide.
É a maior lua não esférica do Sistema Solar. Nereida, também conhecido como Netuno II, é o terceiro maior satélite natural de Netuno, com um diâmetro de cerca de 340 km. Nereida orbita Netuno em uma direção prógrada com um semeixo maior. A órbita normal sugere que Nereida pode ser um asteroide ou objeto do cinturão de Kuiper capturado, o que foi uma lua interna no passado e foi perturbada durante a captura de Tritão. Larissa, também conhecido como Netuno VII, é o quinto satélite natural mais próximo do planeta Netuno. O nome deste satélite vem de Larissa, amante de Poseidon, Netuno, na mitologia grega, romana. Caronte forma junto com Plutão um sistema de astros duplos. É mais conhecido como um satélite natural de Plutão, mesmo tendo a metade do tamanho de Plutão. Os dois possuem massas tão semelhantes que não há uma dominância gravitacional de Plutão sobre Caronte. Caronte puxa Plutão com tal força que o eixo de rotação se encontra fora da superfície de Plutão. É como se ambos fossem satélites naturais de um vazio, caso único no Sistema Solar. Nix é um satélite natural de Plutão. Ele foi descoberto junto com Hydra em junho de 2005 e foi visitada pela sonda espacial New Horizons em julho de 2015, após uma viagem de 9 anos pelo Sistema Solar. A Lua segue uma órbita circular no mesmo plano que Caronte. Hydra é um satélite natural de Plutão. O satélite orbita o baricentro do sistema no mesmo plano que Caronte e Nix, a uma distância de cerca de 64.738 km, fazendo com que Hydra seja a lua mais distante de Plutão. Similarmente a todas as luas de Plutão, a órbita do satélite é quase circular e coplanar com a órbita de Caronte. Todas as luas de Plutão têm inclinações orbitais muito baixas em relação ao equador de Plutão. Namaka, ou Almeia II, é o menor satélite natural do planeta anão Almeia. Estima-se que Namaka orbite a uma distância de 39.300 km de Almeia, porque só foi observado em 4 ocasiões separadas. Existem dados insuficientes para determinar corretamente a órbita. Assumindo que tem uma órbita circular, giraria em torno de Almeia em 34,7 dias. Raiaka, também conhecido como Almeia I, é a maior lua do planeta anão e plutoide. Almeia um diâmetro de, aproximadamente, 22% do seu planeta anão, ou na extensão de 350 km, assumindo um albedo similar. Para colocar isso em perspectiva, essa lua podia ser o quinto maior asteroide depois de Ceres, Pallas, Vesta e Higéia se ele estivesse no cinturão de asteroides, enquanto ele poderia estar observado na lista dos maiores asteroides conhecidos fora da órbita de Júpiter. MK2 S 2015, 136.472, 1, apelidado de MK2 pela equipe de sua descoberta, é o único satélite natural conhecido do planeta anão Makemake. Um exame preliminar das imagens sugere que o satélite de Makemake tem uma refletividade semelhante ao carvão, tornando-se um objeto extremamente escuro. Ele é cerca de 1.300 vezes menos luminoso que o planeta anão. Isso é um pouco surpreendente, porque Makemake é o segundo objeto, depois de Plutão. Disnomia. Disnomia é o satélite natural de Eris. Estima-se que o satélite seja 8 vezes menor e 60 vezes menos brilhante que Eris e que orbite o planeta anão em cerca de 14 dias. Ceres, Mercúrio e Vênus não possuem luas. No próximo episódio, Planetas Anões, quando surgiu o nome, quais suas principais características, e quais são os mais conhecidos do nosso Sistema Solar. Venha conosco em nosso próximo encontro. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.